Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Quero fazer uma pergunta diretamente para você. Você crê no arrebatamento? Acredita no arrebatamento? Ou você defende a ideia de que a igreja não será arrebatada, mas passará pela tribulação? Você já se perguntou isso? Você acredita que nós, a qualquer momento, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16, ouviremos o soar da última trombeta para ir embora para casa? Você acredita nisso? Ou você não acredita nisso? A Bíblia diz que o evangelho é loucura para aqueles que não crê, mas para nós que cremos, para você que crê, é o poder de Deus manifestado no meio dos homens. Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre a figura de Enoque, irmãos. Enoque, eu acredito que você já ouviu muitas vezes na sua igreja, ou talvez se você nunca ouviu falar desse grande personagem que a Bíblia não relata tanto, de forma profunda, mas a Bíblia é muito específica para falar que Enoque andou com Deus e gerou um filho, e depois dele ter amizade com Deus, Deus tomou para si. Enoque é a figura da igreja. Tipologicamente, Enoque representa a igreja que será arrebatada. Queridos, eu acredito no arrebatamento da igreja e você também deve crer no arrebatamento da igreja. Para isso, nós vamos usar Hebreus capítulo 11, versículo de número 5, que é considerado teologicamente como a galeria dos heróis da fé. Diz assim, Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, olha só. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, do seu sumiço, do seu desaparecimento, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Queridos, a igreja tipifica a vida de Enoque. Enoque, simbolicamente, tipologicamente, tipifica a igreja que será arrebatada. Mas a gente precisa entender um pouco a fundo quem foi Enoque. Se você analisar no capítulo de número 5, Enoque andava com Deus. Enoque, em Hebreus capítulo 11, versículo 5, agradava a Deus, recebeu testemunho de que agradava a Deus. E Deus assim resolveu arrebatar Enoque. Mas com qual propósito, queridos? Sabe com qual propósito? O propósito dele não passar pelo dilúvio que está no capítulo 6 do livro de Gênesis. No capítulo 5 surge o personagem, a figura de Enoque, agradava a Deus, andava com Deus, recebia testemunho de que era amigo de Deus. E no capítulo 6 aparece quem? Noé, justamente construindo a embarcação, sendo divinamente instruído para passar pelas águas do dilúvio, para encarar, mais intactamente falando, o dilúvio. Mas Enoque foi transladado, arrebatado, muito antes disso. E nós acreditamos, eu acredito também, como pré-tribulacionista, que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Pastor, mas à luz da Bíblia, quais são os requisitos? Vamos trabalhar em alguns requisitos aqui muito importantes, em Hebreus capítulo 11, versículo 5, sobre esse personagem, esse grande personagem. Primeiro requisito é que ele alcançou testemunho de que agradava a Deus. Pastor, como eu posso agradar a Deus? Como é que você pode agradar a Deus? Queridos, em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, a Bíblia fala que Deus não nos chamou para a prostituição. Deus não nos chamou para a imundícia. Deus nos chamou para a santificação. Eu quero rapidinho abrir a Bíblia aqui com você, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que diz assim, ó. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar, olha só, e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Versículo de número 2. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais
da prostituição e que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra. Querido, Paulo está dando uma instrução à igreja que estava em Tessalonicense acerca de como a igreja deveria se posicionar numa geração pervertida, numa época de perversão, principalmente de perversão sexual. Historicamente falando, Tessalônica, a cidade de Tessalônica era uma cidade muito influenciada por deuses pagãos, pela filosofia e principalmente pela intensidade da prostituição. Era muito comum, irmãos. Tinha vários bordéis, historicamente tinha vários bordéis, tinha festa de carnaval, tudo. Irmãos, era uma propaganda muito forte, a cidade tinha uma influência muito forte acerca da questão da prostituição, irmãos. Aí o apóstolo Paulo chegou naquela cidade, pregou o evangelho, implantou a igreja naquele lugar, e Paulo no capítulo 4 avisa, alerta a igreja, instrui a igreja de como a igreja devia andar para agradar a Deus. Querido, em primeiro lugar, para você agradar a Deus, primeiro você tem que ter fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação do evangelho. Segunda coisa que leva você a agradar a Deus é você renunciar, irmãos. Renunciar os seus pecados de estimação, a vida torpe e moral que você tinha, e você caminhar na direção da morte todos os dias. Pastor, o que é isso? Caminhar na direção da morte todos os dias Jesus nos chama para a morte em Mateus capítulo 16, versículo número 24. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renúncia. Tome sua cruz a cada dia e siga-me. Jesus nos chama para morrermos todos os dias. Essa cruz, como muitos pregam por aí, é sinônimo de dificuldades, porque aceitar Jesus é muito difícil. Tal. Não, essa cruz não é sinônimo de dificuldade. Essa cruz é uma sentença simbolicamente, falando com você, simbolicamente representa a crucificação, a sentença da tua carne. Todos os dias você tem que morrer. Conforme o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2, 22, que ele crucificou os desejos da carne dele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E também em Gálatas capítulo de número 5, versículo 24, ele diz: pois aqueles que estão em Cristo crucificaram os desejos da sua carne, suas paixões na cruz. Ou seja, a cruz representa a sentença de morte todos os dias para você. Então, quando você tem autocontrole, domínio, que você crucifica as paixões da tua carne, queridos, porque um dos maiores desafios para mim e para você é a crucificação, é a mortificação, é a sentença, é você sepultar todos os dias a sua carne, o seu desejo. Esse desejo que quer sair de dentro de você. Esse desejo que quer te corromper, esse desejo que quer fazer com que você caia, esse desejo que quer fazer com que você se afaste de Deus, com que você perca as promessas eternas de Deus. Queridos, não é fácil, todos os dias. A gente deve crucificar a nossa carne justamente. Fazendo isso, nós conseguiremos agradar a Deus. O nosso irmão Enoque, ele encontrou esse testemunho de que ele agradava a Deus, não só na oratória. É muito fácil, varão. É muito fácil, meu amigo. Você dizer que ama a Deus, que está agradando a Deus, que serve a Deus, apenas por palavra, irmão. O evangelho não é só oratória. O evangelho, a Bíblia Sagrada, é o nosso princípio, é o nosso conjunto de regra de fé e prática. A Bíblia é o livro, o nosso manual de conjunto de regras de fé e de prática. Por ela nos movemos, por ela nós vivemos, por ela nos posicionamos, diferentemente da forma que nos posicionávamos lá atrás. Nos posicionamos da forma diferente que muitos se posicionam. Ou seja, a palavra de Deus liberta. A palavra de Deus transforma. Irmãos, quando você vê alguém que diz assim, não, eu sirvo a Deus e ouve falar de Deus e diz assim, não, eu congrego na igreja tal. Irmãos, e o comportamento dele ainda é enquadrado a uma pessoa carnal, a uma pessoa que anda na carne, queridos, esse aí não está agradando em absolutamente nada a Deus. Como foi que Enoque alcançou testemunho? Queridos, por duas coisas. Alcançou testemunho pelo próprio Deus, senão Deus não tinha tomado para si, e teve testemunho, alcançou testemunho principalmente da sua sociedade, das pessoas próximas a ele. Sabe por quê? Porque quem serve a Deus, irmão, verdadeiramente, irmãos,
anda no Espírito, anda com uma vida transformada, tem equilíbrio na vida, tem paz na vida, tem moderação, é bondoso, é longânimo, perdoa, é misericordioso. Queridos, ele reflete a imagem de Cristo na terra. Ele é luz para os homens serão impactados, alcançados pela essa luz que é testemunho, que é o testemunho dele, e o nome do Senhor será glorificado. Este é um verdadeiro cristão, uma igreja verdadeira que subirá no arrebatamento, que uma das suas características é justamente de servir a Deus com decência, com ordem, com amor, com dedicação. E em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, a segunda característica de uma igreja que será arrebatada é justamente a igreja que espera, vive para Deus, trabalha para Deus, mas espera o arrebatamento. Queridos, é isso, você tem que esperar o arrebatamento, irmão. Então olha o que diz, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Perceba uma coisa que aqui nas entrelinhas diz assim, que ele não foi achado. Tentaram procurar ele, irmão. Tentaram procurar ele. Quem? Pessoas próximas. Pessoas da sua família, provavelmente. Pessoas próximas, sua vizinhança. Rapaz, o homem sumiu. O homem desapareceu. A gente estava acostumado a ver ele pregar. A gente estava acostumado a ver ele andando aqui na vizinhança. Tá bom? Só pra gente entender. Andando aqui pra cima e pra baixo aqui. Dizendo que Deus é bom. Dizendo que Deus vai fazer isso e assado e cozido. E de repente o homem sumiu. Será que sequestraram um homem? Será que sequestraram o homem para matar o homem, para executar? Porque, não, meus queridos, em todos os tempos e em todas as épocas, homens de Deus que falavam da parte de Deus sofreram perseguição, sofreram oposição por conta da sua fé na pessoa de Deus. Será que Enoque não passou por isso? Eu acredito que Enoque passou por isso, irmão. É que nem a igreja hoje. Aqueles que são fiéis à palavra de Deus, a igreja que é fiel à palavra de Deus, irmãos, nesse mundo, não queira pensar, nossa, vou ser um queridinho, nossa, vou receber aplauso, vou receber abraço. Ei, calma, muita calma. Tem que se cumprir o que Jesus disse. Vocês serão odiados, matarão vocês, serão perseguidos. Pessoas que vão matar vocês vão cuidar de que estão fazendo um favor para mim. Olha só. Então, a sociedade da época percebeu que Enoque sumiu. Queridos, no arrebatamento, um povo escolhido por Deus, um povo que andava com Deus, de mão dada com Deus, que não andava de mão dada com o mundo, porque Tiago vai dizer no capítulo 4, no versículo 4, se eu quiser ser amigo de Deus, eu me constituo automaticamente inimigo de Deus, eu me torno rival de Deus e Deus se torna rival de mim. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há, porque o amor do Pai não estará em vós, se eu amo o mundo. Agora, a igreja que será arrebatada, irmão, vai ser um grande impacto, vai ser um evento extraordinário, vai ser um acontecimento que dará nas mídias, dará nas redes sociais, irmãos, dará na televisão. Sumiu, o povo barulhento sumiu, o povo que pregava, que dizia que voltou, sumiu, desapareceu. Aí vamos especular, foi OVNI, foi terrorista, foram para algum lugar, sumiu, desapareceu, ô glória. Sumiu, desapareceu. Mas os que entendem, os que são afastados, que ficaram, e outros que ouviram falar de Jesus e muito sobre o arrebatamento, vão dar o alerta e vão dizer assim, não foi o OVNI, não foi terrorista e não foram para um outro lugar, um oásis aqui na terra. Foi Jesus que voltou e arrebatou esse povo, glória a Deus. Queridos, então ande agradando a Deus. Vigie, leia a Bíblia, ore, congregue, viva em unidade, irmãos. Espere o arrebatamento da igreja, porque nós esperamos o arrebatamento da igreja e será um dia glorioso, irmão. Jesus virá para aqueles que esperam, para aqueles que andam em santidade, para aqueles que aguardam a bem-aventurança da aparição daquele que é poderoso, que fez a promessa e que é poderoso para cumprir suas promessas na minha e na tua vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.